gente. Eu vou começar a falar um pouquinho desse tema, né, e trazendo o Ponciano, que o Ponciano fala, né, que a espiritualidade é um tema clandestino para a gente, né, é um tema clandestino na psicologia. Ah, obrigada, Sofia. Então, assim, Tatane chegou. Então, eu vou falar que não só clandestino, né? Mas não sei como vocês percebem, é claro que eu vou querer conversar com vocês também, saber como que vocês, boa tarde, como que vocês percebem, né, esse tema da espiritualidade, né? Então, eu percebo muito como um terreno, né, que pra gente um terreno que é escorregadio, né, um terreno que por vezes é perigoso também, né, e que é difícil da gente falar sobre ele também, né? É, então, eu vou usar como disparador, né, justamente uma pergunta que é recorrente, que os alunos fazem, principalmente nos primeiros períodos, né, que eles falam assim: professora, é verdade que psicólogo não pode ter religião? Né? Então, e é um tema que eu acho que é muito importante, né? Daqui a pouquinho a gente vai falar, né, da diferença entre religião, né, e espiritualidade, que são duas coisas diferentes, né? Aqui a proposta é falar sobre espiritualidade, mas um tema que é muito forte, né, na psicologia e que gera muito sofrimento também, né, de pessoas que escolheram essa área, que querem seguir carreira, mas ao mesmo tempo enfrentam um conflito muito grande, né, como se para ser psicólogo tivessem que abandonar a sua história, né, o seu grupo religioso, seu sistema de crenças, né? E será que é assim mesmo? E muitos alunos eles falam que antes de entrar no curso de psicologia, que eles ouviam muito: você vai precisar escolher, ou você vai seguir a carreira, né, como psicólogo, ou então você vai ter que abandonar, né? Ou você abandona a sua religião, ou então você abandona a psicologia, né? Isso gera muita dor, isso gera muita angústia, né? Como se de fato o psicólogo ele tivesse que escolher e abrir mão da sua crença, né? Vocês estão chegando ainda. Que bom. E que bom que esse tema interessou, né, a tantas pessoas. Fico feliz em poder estar aqui conversando com vocês sobre esse tema. Que bom. Então, é claro que assim, e por que será que isso acontece? Vocês têm alguma suspeita em relação a isso? Porque eu falei que o Ponciano ele fala, né, que é um tema que é clandestino, né, falar sobre espiritualidade na psicologia. Eu falei que é um terreno que é meio, né, que é escorregadio, é um tema que né, que é difícil de falar. Vocês têm alguma suspeita por que isso acontece na psicologia? Por que será, né, que gera tanta dúvida, que gera mal-estar, que gera, né, desconforto ou até mesmo sofrimento, né, para quem entra e para quem cursa, né, psicologia. E aí a gente vai precisar olhar um pouquinho para trás, né, assim, da psicologia enquanto ciência, porque a psicologia, para ela ser respeitada, para ela se consolidar, né, enquanto uma ciência, ela não poderia, né, falar de temas, né, que fossem ligados, né, à religião. Muito pelo contrário, ela teria que se afastar. Da mesma forma que se a gente voltar isso no século XIX, se a gente voltar mais ainda do tempo, né, na Idade Média, era tudo girava em torno, né, da religião, era a época do teocentrismo, né? E logo depois, na modernidade, para a ciência depois poder se consolidar, ela também teve, né, que se apartar da religião.
né? E o homem passou a ser o centro de todas as coisas, né? Então a religião, ou então a espiritualidade, ela passou a ser, né, um tema um tanto mal dito, que o José está falando, temos um histórico onde se confundiu muito a religião com outras situações do humano, né? A Pamela está falando aqui, acredito que seja para que respeitemos a todos os pacientes de diferentes crenças. E se nós mostrarmos em nossa fé, pode acabar restringindo ou o cliente se achando mal compreendido. Muito importante isso que vocês estão trazendo, né? Uma coisa tem a ver, né, com o nosso contexto histórico, com a consolidação da psicologia enquanto ciência, onde, né, não cabem esses assuntos, né, que não estejam relacionados à ciência, precisaria se romper com as crenças, né, religiosas, e também tem como vocês, né, como a Pamela trouxe, em relação ao paciente. Se a gente for pensar, por exemplo, né, antes de qualquer coisa, quando um aluno ele pergunta, mas é verdade que psicólogo não pode ter religião? Será que por ser psicólogo, né, que a Pamela está trazendo aqui, né, um cliente, mas será que antes de ser psicólogo, né, será que a pessoa ela deixa de ser pessoa, ela deixa de ter uma vida, né, ela deixa de ser, né, ele deixa de ser um cidadão, por exemplo, né, porque o que vai dizer a nossa Constituição Federal? A Kátia chegou, gente, muita gente querida chegando, né? O que vai dizer o artigo 5º da Constituição? É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida na forma de lei a proteção aos locais de culto e suas liturgias, né? Então, o psicólogo, além de psicólogo, ele é um cidadão, né? Então ele tem todo o direito de exercer a sua crença, de ter, né, é claro, a sua fé, né? Agora, será que ele, por ele ser um cidadão e por ele poder exercer a sua fé, como é que fica então, né, a sua relação com a sua profissão, né? Como que ficaria, né, em relação ao nosso código de ética? O que vai dizer? Exatamente, né? A Kelly está trazendo que são duas coisas diferentes, né? O psicólogo enquanto sujeito, né, e a psicologia, né? Assim, uma coisa que eu percebo muito na minha prática, né, e que traz muita confusão, eu acho que por isso que esse terreno ele é bastante escorregadio também, né, que é quando isso se mistura, né, que é justamente quando o psicólogo, enquanto cidadão, ele leva para a sua prática, né, a sua prática profissional, né, e quer exercer, né, a sua fé. E aí o que vai dizer o nosso código de ética? Né? Ele vai dizer o seguinte, no artigo 2º, é vedado ao psicólogo induzir a convicções políticas, filosóficas, morais, ideológicas, religiosas, de orientação sexual ou a qualquer tipo de preconceito, quando do exercício de suas funções profissionais. Né? Então, quando ele leva, né, para o consultório ou para a sua prática, e aí as coisas elas se confundem, né? Porque aí o psicólogo ele deixa de olhar para o outro e ele passa a olhar para si e aquilo que é importante para ele, né? Então uma coisa que é fundamental, e aqui eu estou falando, né, como eu disse para vocês enquanto Gestalt terapeuta, né, e uma das nossas bases é a fenomenológica, que é justamente a importância dessa suspensão, né, das nossas crenças, dos nossos valores,
para que a gente possa estar ali, né, inteiro para o outro e olhar aquele outro, né, inclusive as crenças do outro, né, porque sim, isso pode ser bastante complicado quando se mistura, né? Então, ao longo da minha prática, e por que eu achei tão importante a gente poder conversar, né, sobre esse tema? Porque além, né, de trazer muito sofrimento, também traz muita confusão. Inclusive depois que os alunos se formam, né? Porque esses papéis eles acabam se confundindo também, né? Então, por exemplo, na Gestalt terapia tem um autor chamado Irving Polster que ele vai falar justamente, né? Ele vai dizer que nós somos uma multidão de selves. Né? Ele tem um livro chamado A Population of Selves. Então, uma pessoa ela não é uma única coisa, né? Ela exerce, né, vários papéis, ela tem várias partes. Então, uma mesma pessoa, né, ela pode ser extremamente religiosa, isso ser uma parte muito importante dela, né? E ao mesmo tempo ela ser um terapeuta, né? Ser um psicólogo, né? Agora, é complicado quando esses dois selves, né, nesse mesmo momento, nesse mesmo ambiente, quando eles se misturam. Então, é excelente que se possa exercer, sim, todos têm, né, esse direito, mas quando não se olha para o outro, né, e tenta, por isso que seria uma imposição, né, uma imposição da sua fé. Né? Então, o que se mistura, e o que eu estou trazendo aqui que se mistura, por exemplo, né, já tive alunos, né, que se formaram e depois entraram em contato comigo. Né, professora, eu sou pastora. Eu posso atender um fiel da minha igreja? Então, e aí eu sempre devolvi, né, essa pergunta. Não, então quem trazia, eu sou pastor, como é que eu faço? Eu posso atender na minha igreja? Então, como que ficam esses papéis? Né? Por quê? E vou trazer novamente, né, para a minha prática, que um gestalt terapeuta, ele não anda na frente do cliente, né? Ele não vai iluminando o caminho, né, como a Thaís trouxe em uma das nossas lives. Ele não diz para a pessoa, né, que caminho que o cliente ele deve seguir. Então, que é justamente, né, o contrário, por exemplo, do papel de um pastor, do papel de um padre, né, de um líder espiritual, que ele é um guia, ele é ali uma bússola. O terapeuta não. A ideia é que seja uma troca, né, uma relação de pessoa a pessoa. É um caminhar juntos. Né? Então, não foge totalmente da proposta. Né? Quando um psicólogo, por exemplo, lhe dá conselhos. Porque quando uma pessoa ela vai procurar um líder religioso, né, quando ele procura alguém, né, de referência, alguém que seja importante para ele vai buscar alguém que diga o que é melhor para ele, ou que caminho seguir, ele vai buscar um conselho. E não é isso o que o psicólogo faz, não é isso que um terapeuta vai fazer. Né? Muito pelo contrário, até porque, né, a gente vê o outro como uma pessoa absolutamente capaz, né, de saber o que é o melhor para ela. Ela pode, naquele momento, estar se sentindo perdida. Então, a gente pode caminhar, né, junto com o outro para que ele possa encontrar o caminho dele, para que ele possa perceber o que é importante para ele. Né? Não somos nós que vamos dizer o que é importante ou o que é bom ou deixa de ser bom para o outro, né? Deixa eu ver que eu estou falando aqui sem parar e eu não estou lendo aqui o que vocês estão comentando. Espera que deu... Vocês estão me ouvindo, gente? Que tinha dado uma congelada aqui para mim. Mas os coraçõezinhos continuam aqui subindo. Ai, Livana, quanto tempo. Que bom que vocês continuam aqui chegando. Ah, que bom.
Fiquei com medo que tivesse, né, que tivesse travado. Que ótimo. Né? Então, eu estava falando, né, justamente desse terreno. E aí eu tô falando aqui de espiritualidade, estou falando de religião. E será que é a mesma coisa? Religiosidade, espiritualidade, né? Tô aqui falando dos dois, mas não são sinônimos, né? O que vem a ser, né? Quando a gente fala sobre religião, né? Que vem do latim de religare, né? De se unir. É quando pessoas se reúnem, né? Em torno de uma fé, né? Quando pessoas partilham de um sistema de crenças, né? Que é algo que tem a ver, né? Com algo institucional, né? Uma religião que é institucionalizada, né? Com rituais, com cerimônias, não é? Deixa eu ver, aqui tem um comentário. Nesse momento, como terapeuta e como papel de líder religioso, se faz necessário o autocuidado. Sim, exato. Já vou comentar isso, né? Que é fundamental. Então, a religião, ela tem uma dimensão de busca, né, do divino, né? E assim, e uma coisa que Durkheim vai dizer, né, Emile Durkheim, que é considerado um dos pais, né, da sociologia, a religião é um fenômeno universal que aparece em todas as sociedades humanas conhecidas. E a religião, ela pode ou não ser fonte de espiritualidade, né? Porque tudo vai depender também daquele fiel, né? Ou daquela pessoa que segue aquela religião. Tem pessoas, por exemplo, né, que têm uma presença burocrática, uma participação burocrática na religião, né? Elas frequentam aquela religião porque é a religião da sua família, né? Então são pessoas, por exemplo, que frequentam, participam, fazem, né, as orações, mas repetindo, né, um texto que é pronto, mas não entram em contato com aquilo, né? Não entram em contato com o que transcende. Então, nesse caso, essa pessoa ela pode ser uma pessoa religiosa, porque ela segue, né, uma religião, mas não necessariamente ela é uma pessoa espiritualizada, né? Porque ela não está ali em busca de algo que transcende ou não tem contato, né, com algo que transcende a ela, né? E a espiritualidade, né? A espiritualidade, ela pode ou não, né, tá conectada a uma religião. Uma pessoa pode ser extremamente espiritualizada e não ter religião, né? Ela busca por algo que vai além dela. Ela busca algo, né, sentido em algo que vai além da matéria. Ela busca se conectar com algo maior, mas ela não é vinculada a uma religião. Então a espiritualidade, né, é algo que é mais livre, que é criativo, né? A pessoa não vai seguir, né, cerimônias que são fixas, que são, né, sistemas que são mais rígidos, mas ela busca algo além dela. E não necessariamente esse algo que transcende é algo divino, ou então, né, o que nós chamamos, ou que uma sociedade chama de Deus. Então, não necessariamente uma pessoa que é espiritualizada, ela está indo em busca de Deus, mas ela está indo em busca de algo que transcende a ela mesma, né? E algo que vai buscar um sentido, né? Através dessa espiritualidade. Então, tem uma diferença, né? A gente não está aqui falando da mesma coisa. E agora eu vou comentar, né, aqui o comentário comentar o comentário é ótimo. Vou falar sobre o comentário do verso psi, né, que aqui que ele ou ela, não sei o nome, que está falando sobre o terapeuta
uma pessoa que é terapeuta e tem um papel de líder religioso. Gente, o autocuidado, ele faz parte, né, ou deve fazer parte de todo terapeuta, né, independente, né, do papel que ele exerça depois, ou fora dali, né, e pode ser, sim, um líder religioso e ser um terapeuta em momentos diferentes, né. Agora, o autocuidado é fundamental, né, para quem, né, é terapeuta, para poder, né, exercer, ele precisa sim cuidar de si, é absolutamente necessário, né, fazer a sua própria, né, terapia e fazer a supervisão. E é claro, gente, é fundamental a formação, né, que assim não tem a ver com o nosso tema, com a proposta de hoje, né, mas já, né, em verso que você trouxe, a questão da terapia, da supervisão, também a formação é fundamental, né, porque tem muitos, isso eu converso muito com os alunos, né, porque, já estudei 5 anos, já tá bom, então eu já posso me formar e começar a atender. Sim, né, de acordo, né, com o nosso código de ética, sim, se você for formado, né, se você tiver um diploma, você pode sim começar a atender. Mas é absolutamente importante, né, se aprofundar em alguma abordagem, né, ter uma formação para poder, né, atender. Aqui a Dani. Caramba, Dani Calazans, quanto tempo. A Dani está trazendo assim, ó. Por incrível que pareça, na igreja tem muitas pessoas depressivas e muitas vezes com pensamentos suicidas. Ano passado participei de um projeto e me surpreendi. Interessante, Dani, você trazer esse tema. Interessante e intrigante. Por quê? Né? Você trouxe um tema da religião, né? Não da espiritualidade, mas da religião, né? E assim, a religião, ela é apontada, né? Eu trouxe aqui 2 livros, né, que eu sempre indico para quem quiser se aprofundar, né, nos estudos sobre a suicidologia, né, que é um livro do Neuri Botega, que se chama Crise Suicida, vai estar aparecendo aí ao contrário, né, para vocês. E o Neuri Botega, ele vai trazer, né, como o sistema de crenças, né, de religiões, como uma proteção, um fator de proteção. De outro livro é um bem pequenininho, né, do Bertolotti, que se chama O Suicídio e Sua Prevenção, né, e ele vai falar justamente, né, o ir à igreja, né? Então, ambos falam sobre religião, sobre religiosidade, sobre a igreja, mas não falam de espiritualidade. Mas, assim, eles falam muito num cunho social, né? Poder partilhar sobre uma crença e poder fazer parte de uma comunidade. Esse fazer parte seria um fator de proteção ao suicídio, né? Então, Dani, e o que você está trazendo é justamente o contrário, né? Daqui a pouquinho eu vou ler alguns trechinhos, né? Quando vou comentar, né, o que eles falam sobre a proteção. Agora, o que você está trazendo é que é justamente o contrário, né? Como é que pode? Né? Como é que uma pessoa que ela faz parte, né, de uma comunidade, de um grupo de pessoas que comungam da mesma fé, né? E essas pessoas terem, né, ideação suicida, ou terem um comportamento suicida, né? O que será que acontece? Porque ao mesmo tempo, né, a religiosidade, ela tanto pode ser um fator de proteção, né, porque tem esse lado, sim, né, da conexão social, que é absolutamente importante, sim, que protege. Ter uma fé, né, em algo que vai além de si, né, e que é um fator de proteção do tipo, bom, a pessoa ela se sente protegida por algo que vai além dela, que é maior do que ela. E sim, isso pode ser um fator de proteção. Mas ao mesmo tempo, se existir
uma rigidez, se existir uma cobrança muito grande, ou então se existir, por exemplo, a crença de que se você tiver fé, se você tem fé em Deus, você não pode sofrer, ou você não pode, né, ter uma depressão, por exemplo, né, ou então, quando uma pessoa ela tem depressão, o sentido que é dado para essa depressão é a falta de fé, só aumenta o sofrimento e só aumenta a solidão. E nesse caso, a religião ela acaba sendo um fator de risco, porque a pessoa ela fica muito sozinha, ela não tem com quem partilhar isso que está acontecendo com ela não tem com quem compartilhar aquela dor, porque ela sabe que se ela falar, né, para as pessoas que convivem com ela o que está acontecendo, ela vai ser julgada, porque ela não poderia estar sentindo isso. Isso piora muito, Dani, principalmente se essa pessoa, né, se for um líder religioso, por exemplo. Porque o que se espera de um líder religioso é força, é coragem, é fé. E a depressão é vista como fraqueza, né? Como o inverso disso tudo que eu acabei de falar, né? A vulnerabilidade é vista como fraqueza e como falta de fé, né? Então, um líder religioso, ele tende a sofrer sozinho. Ele não tem com quem compartilhar o seu sofrimento. E fora as exigências de perfeição, né? Aquele líder religioso, ele tem que ser o exemplo. Ele tem que estar bem. E não só ele tem que estar bem. A família dele tem que estar bem também, né? Então, os filhos têm que ser exemplos. E aí, isso gera um sofrimento enorme para os filhos, né? E eu não tenho acesso, né, a esse estudo, mas falando justamente porque eu sei que tem um estudo sobre o risco de suicídio, né, maior entre líderes religiosos, e agora estão fazendo um estudo com os filhos, né, filhos de líderes religiosos, filhos de pastores, por exemplo, né, que acabam adoecendo e que também acabam tirando a própria vida. Porque é um sofrimento enorme. Não pode errar. Tem que ser perfeito, né? Tem essa exigência muito grande, né, de ser, se é um filho, né, de um líder, então ele tem que ter uma vida perfeita também, né? E a perfeição, né, o perfeccionismo também é um super fator, né, de risco para o suicídio, né? Porque, claro, né, todos nós somos humanos, né? Então, todos nós somos vulneráveis. Qualquer pessoa pode adoecer, qualquer pessoa, né, pode desenvolver, pode abrir um quadro de depressão ou um transtorno de ansiedade. Ninguém está imune a isso. Não é porque uma pessoa, né, ela tem uma religião ou porque ela tem uma fé que ela não vá adoecer, por exemplo. Ela não está livre disso, né? Então, um exemplo que eu sempre dou, e eu acho que foi um super, né, serviço de utilidade pública, foi quando o padre Fábio de Mello, né, ele tornou público a sua questão com o transtorno, né, do pânico, tudo aquilo que ele passou, e ele poder dizer, gente, isso precisa ser diagnosticado, precisa ser tratado, precisa ser cuidado. Não dá para varrer para debaixo do tapete, né? Então ele, enquanto líder religioso, ele expôs, né, uma vulnerabilidade sua, expôs sua humanidade, né? O quanto que isso é fundamental, mas quantos líderes religiosos, né, que morrem, que acabam com a própria vida,
justamente porque não querem, né, expor, não querem ou não conseguem expor, né, a sua dor, a sua vulnerabilidade. Aqui o Sérgio está perguntando, né, se seria espiritualidade mística. Bom, o misticismo é algo que transcende, né? Então, deixa eu ver. Andréa Vitor, do Inverso Psi, tá? Penso que, penso que necessite ficar claro a atuação e os papéis definidos, desenvolvidos. André Vitor, assim, uma coisa que sempre me preocupou muito era justamente nessa confusão. Eu lembro esse caso foi emblemático, era de um aluno do segundo período, isso há alguns anos atrás, né, que eu tinha, não tenho mais, eu tinha o hábito, né, que eu falava criatura, mas o que aconteceu? E aí eu falei com esse aluno, né, criatura. E ele teve uma reação que me deixou muito surpresa, né? Ele falou comigo assim, num tom bastante agressivo, e ele falou: criatura, não. Eu sou filho de Deus. E eu fiquei, né, bem impactada com aquilo e com o jeito que ele falou comigo. E uma das coisas que eu falei com ele era justamente que as palavras elas são vazias, né? Elas chegam pra gente vazias e a gente carrega de sentido. E o que eu expliquei para ele é que quando eu falava criatura, eu podia falar menino, o que aconteceu, rapaz, o que aconteceu. Eu de forma alguma queria é, é, ofendê-lo, né? E aí eu perguntei para ele, vamos supor, né, que dentre todas as possibilidades que existem, né, na psicologia, que você opte pela área clínica. Como que seria isso? Né? Porque é importante a gente entender que as palavras são vazias e que a gente carrega de sentido. E aí ele falou que ele iria, que ele tinha sim, que ele queria ir para a área clínica e que ele queria levar a palavra do Senhor Jesus. E aí são coisas que realmente preocupam, né? Que preocupam bastante. Né? Como, por exemplo, e existem pessoas que chegam, né? Que querem fazer o curso de psicologia para poder evangelizar. Então, que são concepções absolutamente equivocadas. A pessoa ela pode sim evangelizar. Tem problema zero de evangelizar, desde que seja na sua prática religiosa, né? Enquanto cidadão, exercendo o seu direito. Agora, o que não dá é para evangelizar dentro de um consultório, né? Porque aí seriam papéis, né, totalmente diferentes, né? Aqui a Kátia. Mas existe também a questão dos temas da culpa. Exatamente. Kátia, a culpa é um super fator de risco, né? Quando a pessoa ela fica remoendo aquela culpa, quando ela não consegue. Eu lembro de uma palestra que eu dei, né? Que era justamente falando sobre prevenção do suicídio. E teve uma pessoa que ela perguntou justamente isso, mas como lidar com a culpa? Como que a gente faz? Né? Primeiro que em terapia, ele estava perguntando, né, para ele, né, como uma pessoa que sentia muita culpa. Mas trazendo aqui, né, para nossa área aqui, a gente não tira a culpa do outro. A gente não tem como acabar com a culpa do outro, tirar, extirpar, eliminar a culpa que aquela pessoa está sentindo, né? Mas a gente pode olhar para essa culpa, a gente pode acolher essa culpa, né? E a gente pode trabalhar em cima disso, né? Como uma das formas é justamente olhar
para aquele momento. Quais eram os recursos que você tinha para lidar com aquela questão naquela época, naquele momento em que essa situação aconteceu? E quais são os recursos que você tem agora? Né? E acontece da pessoa se dar conta de que, realmente, naquele momento eu não tinha condições de lidar com isso. Eu fiz o que era o melhor possível naquele momento. Né? Só que uma coisa que acontece muito, que é recorrente, é que a pessoa ela tem, né, o conhecimento que ela tem hoje e ela se sente culpada por aquilo que aconteceu quando ela não tinha esse conhecimento, mas ela não se dá conta disso. Né? E a culpa, ela consome, né? É uma dor, é um sofrimento muito grande, né? Que sim, que pode, né? Eu não costumo dizer que de coisas que levem ao suicídio, mas sim que podem aumentar o risco de suicídio, né? Então você está falando das culpas, dos dogmas, normas rígidas, relacionamentos complicados, não dando espaço para trabalhar assuntos relacionados aos transtornos. Kátia, quanto mais rígido, né, mais difícil, né? Quanto mais rígido aquele sistema, mais difícil de lidar, né? Até porque muitas coisas elas acabam sendo silenciadas. Né? Se certos assuntos, né, são assuntos considerados tabu, né, que são considerados enfim, que inadequados ou não se pode falar sobre aquilo, né? Sem chance, não tem chance de partilha, não tem como partilhar, né, uma dificuldade. E aí eu fico pensando, né, que eu falei do líder religioso e tal, mas se a gente for pensar nos próprios, não só nos líderes religiosos, né, mas em pessoas que fazem parte de uma mesma família, que partilham de um sistema de crenças que é muito rígido. Não, se, né, aquelas pessoas de referência, elas não se permitem falar, né, sobre um incômodo, ou falar sobre algo que está trazendo um sofrimento, ou sobre um adoecimento, aquela criança não vai se permitir falar. Aquele adolescente não vai se permitir falar. Né? Até porque se a pessoa, né, ela é criticada ou ela é julgada, né, ela não vai falar. São aqueles assuntos que eu falei como malditos, né? E os segredos também. Né? E os transtornos também muito como estigmatizados, né? Como a pessoa ela é louca, então ela não pode falar, porque senão vão achar que ela enlouqueceu. Ela não pode compartilhar, né? E quanto mais se guarda, né? Esse sofrimento ele vira monstro. Né? Esse sofrimento ele não é acolhido, né? Aqui a Ana Clara, ela está trazendo, me lembrou do caso dos padres, Marcelo Rossi e Fábio de Mello, né? Sim, eu trouxe. Obrigada, Dani. Aqui a Aline está trazendo, li num texto da Beatriz Cardella, não sei se é assim que pronuncia, em que ela cita a Mantuzzi quando fala: a religião é um campo de experiência que pode favorecer, obstruir ou estancar o processo de crescimento. Exatamente. Tudo vai depender, né, de quem está ali e de como as pessoas estão vivenciando essa experiência. Né? Porque sim, pode ser um lugar de apoio, de acolhida, né, onde a pessoa ela é um espaço que ela se sente em conexão, sim, com algo que é maior, ela se sente protegida. Isso pode ser extremamente importante para a vivência dela. É por isso que a gente não pode, né, eu estou falando a gente, né, enquanto psicólogo, enquanto terapeuta, assumir que a gente sabe o que é importante para o outro. Porque pode ser muito importante, por exemplo, né, para um terapeuta que também é uma pessoa religiosa ou que tem uma vivência, né, transcendental com a espiritualidade
E aquele terapeuta ele pode achar que é muito importante, mas isso é muito importante para a vida dele, não necessariamente para o outro, né? E eu lembro de um caso que a Maria Helena Franco, uma vez, ela estava comentando de uma supervisão que ela deu e a psicóloga, ela estava muito aflita, porque ela estava atendendo uma pessoa, né, numa situação já de terminalidade da vida, e a psicóloga, ela estava muito aflita, porque aquela pessoa, ela não estava conseguindo se conectar com o divino. E a Maria Helena perguntou para ela, tá, mas isso é importante para ela? E ela falou, não, a pessoa ela é ateia. Bom, então se a pessoa é ateia, ela precisa ser respeitada, porque isso não é importante para ela. Né? Essa conexão com o divino era importante para a psicóloga, mas não era importante para o paciente. Né? Então ele precisa ser respeitado. Né? Isso não pode ser imposto. Não é aquilo, né, que o terapeuta acha que é importante para aquela pessoa. Né? A Elizabeth Kubler-Ross, ela trazia, né, isso, ela já falava, né, que pessoas em situação de final de vida, que era muito difícil para as pessoas que não tinham, né, uma crença além da matéria, né, que aquelas pessoas elas sofriam muito. Ok? Agora, o que, o que é complicado, né, é um psicólogo tentar convencer aquela pessoa, né, que ela precisa acreditar, que ela precisa ter fé, né, ter fé em Deus, ou ter fé, que é uma coisa também que infelizmente acontece muito, né, assim, agora, por exemplo, né, no nosso contexto desse momento, que a gente está vivendo uma situação super difícil de pandemia, né, então, pode sim, né, quem tem uma religião, quem tem uma crença, quem tem uma prática, né, espiritual, religiosa, seja lá o que for. Para essas pessoas, sim, pode ser muito importante, pode ser um fator de proteção. Sim, né? Em casos de emergência, em casos de desastres, se isso for, né, se essa vivência for um recurso que aquela pessoa tem, por exemplo, uma pessoa que perdeu tudo, né? Agora, né, o que aconteceu mais recentemente no Sul, né, que foi por uma tragédia. Então, para aquelas pessoas, né, para pessoas que perderam tudo, que a casa ficou alagada, que perderam seus bens e que perderam pessoas e que, enfim, para essas pessoas, se elas têm uma fé ou se elas têm uma religião, maravilhoso, né? Que bom, é um recurso que elas têm. E sim, esse recurso, ele deve sim ser utilizado, né? Agora, o que é complicado é quando essas pessoas não têm, né? E o psicólogo, e acontece, né, em situações de desastres, psicólogos, por exemplo, falarem para as pessoas, olha, você tem que ter fé, se pega com Deus, acredita em Deus, né? Porque isso vai ser bom para você. Você não sabe se aquela pessoa ela acredita, né? Eu lembro de um caso, isso aconteceu, né, numa universidade, né, no SPA, de uma pessoa, de um estagiário, falar para a pessoa, olha, isso no hall lá, no saguão, olha, tenha fé em Deus, tá? Que tudo vai dar certo. E aí a pessoa foi, virou e falou, pô, mas eu nem acredito em Deus. E a pessoa nunca mais voltou. Então, assim, era muito importante para aquele estagiário, né, de psicologia ter fé, acreditar em Deus. Para ele era importante. Agora, para aquele cliente ou paciente, dependendo da abordagem, não era. Não, e é claro que a pessoa não voltou. E ela não teria por que voltar, né? Porque ela não estava sendo vista, ela não estava sendo ouvida. Né? Aquela pessoa estava falando que era importante para ela, o que ela achava, né, que seria bom para o outro, né? Ah, que bom, Aline. Aham. Ah, gente, muita gente querida.
Aqui, olha, a Nani está falando assim. Acho que a desesperança no momento atual pode contribuir para o suicídio. O que você acha? Então, Nani, é, é um momento de muita insegurança, de muita instabilidade, de muita imprevisibilidade, de muitas incertezas. Então, não tem onde, né, se segurar. Isso sim pode ser um fator de risco. São vários, né? Porque a gente não está vivendo uma crise só. Né? Quando a gente fala da pandemia, são várias crises que a gente está vivendo ao mesmo tempo. Né? Tem a crise que é o medo, né? É um momento, você está falando da desesperança, sim, a desesperança ela é um fator de risco. Né? A desesperança, né? O que vem da falta de esperança? Né? Justamente não saber, né? Tipo, caramba, o que será que vai acontecer agora? Né? Com quem que eu posso contar? Em quem que eu posso acreditar? Porque a gente está num momento que, caramba, né? É uma coisa absolutamente nova, é invisível, as informações são desencontradas. A OMS, né, que seria a nossa maior referência, também bate cabeça. Então, sim, a desesperança ela é um fator de risco, né? Essa instabilidade, essa insegurança, esse momento de incerteza, assim, né? Então, desesperança, a depressão, né? Porque a gente está vivendo um momento, não é que tudo estivesse maravilhoso antes e agora tudo mudou e ficou ruim. Não, já não estava bem antes. Né? Então, muitas pessoas já tinham, né, aberto um quadro de depressão ou de ansiedade. Né? E num momento de crise, isso tende a aumentar. Né? E uma coisa que a gente estava falando, né, na live passada, né, eu e Thaís, quando a gente estava falando sobre o sentido da vida, né, na visão de Viktor Frankl, era justamente, né, o que seria o desespero, né, a ausência de sentido. E uma das primeiras coisas que eu falei, né, sobre a espiritualidade era justamente uma busca de sentido, né, através de algo transcendente. Então, muitas das dores, né, muitos dos sofrimentos também acabam chegando no desespero, porque não vem sentido. É uma das coisas que eu tenho ouvido muito no consultório, é isso também. As pessoas se desesperando porque não estão conseguindo encontrar sentido em nada disso. Né? E sim, a espiritualidade, né, ou, né, a religião, pode sim, as pessoas podem ter como um recurso nesse momento. Né? Eu lembro de uma pergunta que foi feita ali a Luft, uma escritora maravilhosa, né, a Leda Nagli, que é uma jornalista, né, perguntou para ela assim: você acha que as pessoas vão sair melhores ou elas vão sair piores da pandemia? Ela falou, depende. Quem é bom vai sair melhor. Quem não é vai sair pior. Né? Porque cada pessoa está encarando de uma forma diferente. Né? Cada pessoa está vendo de uma forma. Tem pessoas que estão vendo como oportunidades. Como um momento de oportunidade. Né? Oportunidade para o crescimento, oportunidade para o desenvolvimento. Oportunidade para fazer tudo aquilo que estava prostrando. Né? E isso eu me identifico muito, né? Muitas coisas que eu fiquei anos prostrando, eu estou fazendo agora, tudo se tornou urgente, tudo é para ontem, né? Aqui, a gente está aqui conversando no meio da tarde, era uma coisa que eu já queria fazer há muito tempo. Essa enquete do tema, gente, eu fiz, sei lá, acho que há 1 ano e meio atrás, e eu prostrei até hoje, e aqui eu já estou, sei lá, acho que quase na minha 10ª live, né? Enfim, e essa coisa que a gente fala tanto, né, de se reinventar, tem que se reinventar, né, nesse momento. Então as pessoas estão também,
né, vendo uma oportunidade, né, pessoas, por exemplo, que perderam seus empregos, que estão vendo uma outra forma também de sobrevivência, né, não estão mais naquele trabalho, naquela atividade, né, enfim, estão revendo. E para quem também, né, como eu falei, como Gestalt terapeuta, né, uma das nossas bases, né, porque nós temos várias bases teóricas e filosóficas, é o Zen budismo, né, e um dos aspectos que eu acho que são mais fundamentais do Zen budismo é justamente ficar com vazio, que é o que a nossa sociedade ocidental não faz. A gente fica preenchendo o tempo todo, né? Que era o que a gente estava conversando na semana passada, né? De preencher o vazio. Então, quem está tendo a oportunidade também de ficar no vazio, né? Para quem está tendo essa oportunidade também, né? De ficar em casa e de dar uma reduzida naquele fluxo de tantas coisas, está tendo a oportunidade, né, de encarar um vazio que é um vazio fértil. O que será que está saindo daí? Né? Desse momento de vazio, ou desse momento, sim, de angústia, de sofrimento. Mas isso está sendo transformado em quê? Né? Então, Nani, eu acho que assim, eu acho que pode ter desesperança sim nesse momento, e essa desesperança ser um fator de risco. Pode sim ter desespero, né, pela ausência de sentido, mas também pode, né, ter algo novo, né, também nascer desse momento de vazio. Agora, tudo vai depender, né, de quem está experimentando esse momento, né? Como cada um percebe esse momento, que sentidos estão sendo, né, atribuídos nesse momento, né? Então, pode sim ser um super fator de risco, ou também, né, em alguns casos, também de encontrar um novo sentido para tudo isso. Né, como, por exemplo, alguém que já estava há anos num trabalho, né, num emprego que não fazia sentido, e de repente a pessoa, né, ela se deparar com esse desafio e ela se reinventar. Né? Eu acho que a gente já está aqui no... Bruno, caramba, quanto tempo! Que a gente já está aqui no finalzinho, né, da nossa live. Então, eu acho que de tudo aqui, né, que a gente falou, eu acho que eu vou resumindo aqui, primeiro agradecendo muito tantas pessoas queridas aqui. Foi muito bom rever vocês e o quanto que isso é um fator de proteção, né, para mim, e assim, essa conexão, o quanto que é importante, né? A gente está aqui, não está presencialmente, mas tantas pessoas que eu não vejo, né, há tantos anos e que estão todas reunidas aqui, né, e a gente poder falar de um tema que é tão importante, né? Então, resumidamente, um psicólogo, além de psicólogo, ele é cidadão, ele tem total direito de exercer, né, a sua fé, e ao mesmo tempo o cliente ele merece, né, e deve ser respeitado, né? E assim, e sim, a espiritualidade ela pode ser um fator de proteção muito importante. Obrigada, gente.